Salve, salve, telespectador e telespectadora da TV Câmara, tudo bem? É com grande satisfação que nós damos início a mais um Câmara Entrevista. E a pauta do programa de hoje é economia. Para começar essa entrevista, eu faço uma pergunta. Você sabe exatamente o que é inflação? Você sabe também o que é taxa de juros? Produto Interno Bruto? Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado o economista Lúcio José Fiorelli, que vai trazer mais informações sobre este tema. Muito obrigado pela presença, Lúcio. Para começar a nossa entrevista, eu já pergunto para você, o que é economia? Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer, Danilo, pela oportunidade, aos que estão nos assistindo. A economia hoje é um tema muito abrangente e presente na sociedade e que as pessoas não têm noção, às vezes, do que o que ela está realizando é um fator econômico. A economia é uma expressão utilizada mais para nos referirmos ao mercado. Mercado como? No sentido do mercado de produção, mercado produtivo, o mercado de vendas, o mercado de serviços, de prestação de serviços. Então a gente utiliza a expressão economia para destacar as atividades mercadológicas. E essas atividades requerem, uma série de situações que aí entra a ciência econômica. Então a ciência econômica é o estudo da economia. Então quando a gente se refere em economia, a gente está se referindo no âmbito geral de todas as ações da sociedade, desde uma troca, a economia, o comércio, lá em 1500, o mercantilismo, iniciou-se com trocas, com escambo. E aí então se trocava os produtos, ainda não havia a cunhagem de moeda no início, e então se trocava produtos e esse escambo era o mercado, e tanto é que esse período da história aí foi chamado de mercantilismo, que foi o início das atividades comerciais para a humanidade, para o mundo, naquela época globalizado, lá na Europa e norte da África e posteriormente as Américas, a Índia também, a Ásia, e assim a gente viu o desenvolvimento de toda a sociedade. A expressão economia foi utilizada pela primeira vez em 1615 pelo movimento, pela escola mercantilista. E desde então ela é utilizada mais no seu início, antes também da Revolução Industrial, antes do século XX, ela era utilizada mais como uma forma de gerenciamento de ações do governo, então das ações públicas. Então o governo utilizava a economia, por exemplo, o recenseamento que a gente vê na história de Jesus lá no Evangelho, o recenseamento do rei Herodes contra a população, O que era esse recenseamento? Era um fator econômico, saber qual era a população, com o número da população, eles saberiam quanto que se arrecadaria de imposto, eles saberiam o número de exército, de pessoas que eles poderiam conter para o exército. Então as ações começaram a ser utilizadas dessa forma. Então, essas atividades a gente percebe que, embora não se usasse o termo economia, era já um fator econômico. E, posteriormente, após 1615, com o desenvolvimento da sociedade, com a criação das nações, do Estado-nação, do Estado-país, aí então utilizou-se de forma mais restrita a economia para os agregados macroeconômicos, que hoje, na situação atual, nós temos a macroeconomia e a microeconomia. No início era utilizada apenas como ciência econômica, numa abrangência total. Após a Revolução Industrial, mais precisamente após o século XX, é que se começou a utilizar-se o termo microeconomia, mais apropriadamente após a Segunda Guerra Mundial, onde John Keynes, criou, através da Convenção de Woodstock, e criou o Banco Mundial e o FMI. Então, a partir dessa criação que
as indústrias começaram a utilizar-se, né, a partir de Keynes, que foi mostrado, né, que o problema mundial da recessão da Segunda Guerra Mundial não partia-se da oferta, mas sim da demanda, né? O que é oferta e demanda? A demanda é o desejo de se consumir e a oferta é o desejo de se produzir. Então, quando a gente fala em oferta e demanda, são duas forças antagônicas que são proporcionalmente contrárias, né, como eu já disse, e Keynes vem com uma proposta dizendo que o problema, né, porque a intenção da criação do Banco Mundial e do FMI era a reconstrução do mundo. A Europa estava totalmente destruída, o Japão também com a bomba nuclear, o mundo todo, né, da Europa, onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial, estava totalmente devassada, e a criação do Banco Mundial e do FMI foi para criar um fomento macroeconômico para o desenvolvimento das nações novamente. E a partir daí, então, é que nós começamos a desenvolver a microeconomia e a macroeconomia, né, utilizando-se dos indicadores inflacionários, inflação, utilizando-se do PIB, que hoje é uma norma internacional que se compara aos países pela produção do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, é tudo que o país produz, e através do PIB é que são demonstrado a potencialidade de cada país. Porque se a gente for comparar em termos de território ou número de habitantes, a gente não tem uma correlação adequada. Então a gente faz uma comparação entre os países, inclusive, como vocês já devem ter ouvido, a expressão, né, do grupo do G20, do G7, que são os países mais ricos do mundo, né, e mais desenvolvidos. Então esses grupos se referem em comparação à produção desses países. Então a gente verifica, por exemplo, o Japão, que é um país pequeno e é um dos mais, né, com um dos PIBs maiores do planeta, né? Os Estados Unidos também, Inglaterra, França, Alemanha, são todos países bem menores que o Brasil, por exemplo, territorialmente, mas em termos de eficiência produtiva, eles são os campeões. Então, essa utilização deste agregado econômico, o PIB, é para esse aspecto. Outro aspecto também utilizado pelo jargão economia, ciência econômica, é a questão também do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que também é outro fator de comparação dos países. E também outro agregado macroeconômico, o desemprego, né? O PNL, que é o Produto Nacional Líquido, o PNB, Produto Nacional Bruto, que são os produtos que são produzidos dentro do país, excluindo-se os produtos que são feitos por fora do país. Então tem uma série de nomenclaturas que é utilizado pelo profissional economista na macroeconomia para desenvolver os rumos da política monetária do país. Então, por exemplo, a questão de juros, né? Por que o Banco Central estipula uma Selic que hoje está de 6,5% e é praticado no mercado um juro de cheque especial de 11%, 12%, 15% em algumas instituições, cartão de crédito também, inclusive também o dinheiro para fomento, para o crescimento da indústria, do comércio, que é praticado pelos bancos governamentais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que propõe um juro menor para fomento e crescimento do comércio, do serviço. Nas cidades, por exemplo, aqui em Jaú, como temos o Banco do Povo, que é utilizado para fomento da pequena empresa, a microempresa, a empresa familiar, são utilizados uns juros maiores que este, que estipula 6,5% ao ano. E esses juros estão em cerca de 3, 4, 5% ao mês, né? Então a gente vê a grande disparidade desses valores. Então aí a gente cai de novo naquela questão de oferta e demanda que eu já citei. Então como a demanda pelo dinheiro, ou seja, o desejo das pessoas
terem dinheiro no momento econômico que hoje nós vivemos no país, e as pessoas vão buscar esse dinheiro. E como tem pouco dinheiro para muita gente, o que acontece? Acaba se elevando o valor dos juros para equilibrar o mercado e não estrangular o sistema financeiro. Porque imaginem, por exemplo, todas as pessoas, como é que funciona o sistema financeiro. Hoje nós temos, né, fazemos os depósitos em conta corrente do nosso salário, etc., as empresas do seu faturamento, etc., e esse dinheiro, né, fica no banco, e do banco tem uma portaria do Banco Central que o banco pode ficar com 10 ou 20% desse recurso apenas, e todo o restante tem que ser depositado no Banco Central, que é o depósito compulsório. Então, imaginemos que todo mundo, né, que o banco ofereça esse crédito com um juro pequenininho, todo mundo vai vir buscar esse dinheiro. O que vai acontecer? Vai estrangular o sistema financeiro e vai acabar com o lastro, com a moeda que, entre aspas, o país tem, né? E esse dinheiro que o Banco Central utiliza também, ele utiliza para as importações, para as exportações, né, no mercado internacional. Então, o sistema financeiro é muito complexo e a taxa de juros, ela varia de acordo com essa necessidade desse mercado. Outra necessidade também da taxa de juros ser elevada é uma questão de controle do governo também, porque para o governo diminuir essa demanda, diminuir esse consumo exacerbado, ele aumenta a taxa de juros para que as pessoas não entrem também, onde também isso é só praticado aqui no Brasil, o financiamento em vários meses, em vários até anos, e aí o mercado brasileiro criou um sistema que vende a prazo, né? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que você compra tudo à vista e no máximo em 2 ou 3 vezes no cartão, né? É uma questão cultural lá, e uma questão cultural aqui no Brasil, que você coloca no cartão de crédito e divide em várias vezes. Então, o governo acaba tendo que elevar os juros para evitar essa demanda que possa ocorrer com dinheiro financiado. Então, o país acaba sendo refém desses juros. Então se fala muito, né? Por que o governo não diminui os juros? É uma situação muito delicada. Várias nuances ele tem que levar em consideração. E tudo isso é fator do agregado econômico, macroeconomia. Agora, quando a gente fala em microeconomia, aí a gente vai falar das empresas, vai falar do mercado restrito, por exemplo, mercado automobilístico. Então nós vamos citar e contar com os números apenas do mercado automobilístico. Todo o restante de todos os outros agregados que vêm, né? O mercado financeiro, o mercado de serviços, o mercado industrial, o polo industrial, ele fica, né? São separados por setores. Então nós temos aqui em Jaú também, que é muito grande, a questão do mercado calçadista. Então a microeconomia vai utilizar o quê? Os fatores microeconômicos, que são a demanda que eu tenho do meu produto. Então eu tenho um determinado calçado lá e eu quero medir a demanda daquele calçado, e em cima do estudo desta demanda eu vou, por exemplo, determinar a minha produção. E como é que eu faço o estudo dessa demanda? Porque a demanda é apenas o desejo. Quando eu compro o produto, ele deixa de ser demanda, ele se torna uma venda, uma transação comercial. Mas apenas o desejo, que é a demanda, o que acontece? Eu tenho que saber isso através de pesquisa. Hoje, por exemplo, com o advento aí da internet, do Facebook, das mídias sociais, essa questão da demanda mercadológica tem sido, entre aspas, mais evidente para a indústria. Então, você coloca lá numa mídia social, você faz uma consulta e a inteligência artificial já vem, né,
muitas empresas já utilizam-se dessa ferramenta, já vem quem tem interesse pelo seu produto e já lança propaganda, já lança ofertas e etc. Né? Nos grandes centros também, grandes lojas, shopping centers, você entra com o seu celular, já vem uma mensagem, já vem uma mala direta para você vir adquirir o seu produto. Então tudo isso são formas de eu estar exacerbando, ou seja, aumentando a minha demanda para o meu produto. E essa demanda, então, eu consigo através destas ferramentas, ou através também de mala direta, ou através de pesquisa, e aí então eu vou conseguir determinar essa demanda e, consequentemente, realizar minha oferta. Porque eu também, de repente, não posso ofertar demais um produto, porque senão, de repente, o que acontece? Eu vou ser obrigado a diminuir o preço desse meu produto para poder gerar demanda. Que é o que acontece, por exemplo, aqui no nosso shopping do calçado, né? Toda troca de estação, há uma troca de modelo dos calçados para as mulheres, né? Então, os calçados fechados para o inverno, os calçados abertos, sandálias, etc., para o verão. Então, quando troca-se a estação, agora está se trocando a estação do verão, né, outono e inverno, já estão lançando os calçados fechados para o inverno. Então, o que acontece com os calçados que foram fabricados para o verão? Tem que se fazer uma promoção. Por quê? Porque senão eu vou ficar com aquele produto lá estocado. Então, como que eu gero demanda nisto? Né? Dessa oferta que está lá parada. Como eu gero? Eu faço uma promoção. Diminuo o preço, dou um desconto de 50%, leve um par, ganhe outro. Para quê? Para que gere o desejo, aumente então a demanda para as pessoas consumirem e aí então esse produto ser comercializado e não acabar sendo deixado para trás, porque no próximo verão os modelos não serão os mesmos, as cores não serão as mesmas, os saltos não serão os mesmos, o material utilizado no calçado não serão os mesmos, porque são ditados pela moda. Então tudo isso é dentro também da microeconomia. Então a gente tem hoje esses dois fatores, a macroeconomia e a microeconomia, como uma forma de também estar regulando o mercado de consumo. Outra questão também que a gente escuta muito, e vocês também já devem ter escutado falar, é do crescimento autossustentável, né? O que é o crescimento autossustentável? É o crescimento utilizando-se recursos para diminuir a falta de um produto que possa verter, que é o fruto de estudo da ciência econômica. Então a ciência econômica, ela estuda a escassez, né? Então a gente chama também a economia de ciência da escassez. Por quê? Porque o ser humano, ele possui a necessidade infinita. O ser humano sempre quer mais, nós mesmos também sempre queremos mais. Temos um carro, queremos outro, temos uma roupa, queremos outra, as mulheres também, e também com o bombardeamento do marketing, da mídia em cima, né, do consumo. Por exemplo, o consumo de celulares. Hoje toda criança tem um celular e aí vem aquela preocupação, todas que a gente já conhece, né, de policiar esse número de informações, né? Até tem um estudo que hoje uma criança no primeiro aninho na escola, no ensino básico, ele tem acesso a 1000 vezes as informações que o imperador de Roma tinha na época do imperialismo romano, que dominava o mundo todo conhecido da época, né? Então o imperador, que era o dono do mundo, né, antes de Jesus Cristo, né, ele tinha uma informação, né, para poder governar todo aquele território, toda a Europa, norte da África e até a Ásia, né? Temos até a construção lá de Alexandria pelo imperador, o Alexandre o Grande. Então uma criança hoje tem 1000 vezes mais informação que o imperador nesse período. Então tudo isso vem facilitar, tornar a sociedade mais estável, mas nós temos o estudo da escassez, que é a ciência econômica. Então nós temos a necessidade de sempre querer mais, e só que nós temos
os recursos finitos. Então, por exemplo, essa questão aí de autossustentabilidade, meio ambiente, vamos conservar o meio ambiente, são situações que geram por causa dessa necessidade de sempre querer mais. Então, estamos vendo aí as mudanças das matrizes energéticas, com questão ao petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil e já está acabando, tá? Já existem estudos, né, de terminar o combustível fóssil. Então estão se encontrando outras matrizes. Já foi lançado na Europa o veículo à eletricidade, o veículo, né, a energia eólica, a energia nuclear que começou-se, né, mas aí o resultado, né, é muito perigoso para a humanidade, então se deixou de lado a questão da energia nuclear. Então buscam-se hoje outras fontes de energia. Por quê? Porque o consumo foi exacerbado. E dentro, né, do nosso mundo, dentro da nossa família, dentro das pessoas próximas a nós, nas nossas relações comerciais, há também esse exagero de consumo. Então a ciência econômica foi criada para estudar essas necessidades e transformá-las em estudo, né? Então, por exemplo, Keynes, como eu dizia no início, que a partir da Segunda Guerra Mundial deu, né, um grande salto aí para a ciência econômica, ele mostrou, né, que o consumo era o problema da inflação e do desemprego da época. E aí passa-se a jogar, né, experimentar, concluir que o problema é do consumo e não da oferta dos produtos. Então o problema macroeconômico da época era gerar a oferta, porém segurar o consumo. Aí então que vieram as políticas do Banco Central, do Banco Mundial, do FMI, como fomento de crescimento e como geração de novas empresas, novos empregos e estabilizar toda a sociedade. Muito bem, nós tivemos aí praticamente uma aula com o professor Lúcio. Ele também leciona na Escola Técnica Estadual, vinculado ao Centro Paula Souza, aqui na cidade de Jaú. E então nós percebemos, Lúcio, que realmente a economia ela abarca diversas situações, né? Todas as nossas relações sociais, o nosso consumo, o nosso orçamento, os salários das famílias. Então tudo isso realmente faz com que as ciências econômicas tenha essa visão, esse princípio de ciência social. Não é só muitas vezes as pessoas têm aquele conceito da economia de economizar ou fazer contas. Na realidade, as ciências econômicas, a economia, ela abarca esse fator social, né? Exatamente. As nossas relações sociais nesse mundo globalizado hoje passam, então, todas as nossas relações pela economia. E para falar um pouco mais de economia na nossa região, o Lúcio também é membro do Corecon, que é o Conselho Regional da Economia. Então eu gostaria que você falasse um pouco deste conselho, Lúcio, ao qual você faz parte, e qual a importância dele, inclusive para a nossa região, né, para os economistas que atuam aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, o que é o Corecon e como ele atua? O Corecon é um conselho de classe criado em 13 de agosto de 1951, onde estabeleceu que a profissão economista passasse no rol das profissões aqui no Brasil e tivesse o seu exercício legal, né, instituído e por lei. E esse conselho, primeiramente, foi criado o Conselho Federal, que é o COFECON, e posteriormente criados conselhos estaduais, que é o Corecon. Então o Corecon ele age no âmbito das regiões. Nós aqui em Jaú estamos ligados ao Corecon de Bauru, que é a nossa regional, e depois nós temos os conselhos municipais, a qual eu sou delegado municipal do Conselho do Corecon Municipal. Temos também o colega Oswaldo Contador Júnior, mais conhecido como professor Buga, da FATEC, até eu mando um grande abraço ao Buga, que é o nosso delegado distrital. E a função nossa hoje é fazer com que o conselho esteja presente na sociedade jauense, no município de Jaú. O Buga também faz parte
do Conselho Municipal de Desenvolvimento da cidade de Jaú, a qual também ele age lá como professor da FATEC e também como economista, e também a criação também, a divulgação para os jovens, que é um trabalho que eu tenho feito, como sou professor, tenho mais acesso a essa camada, né, da juventude. Então todo final do ano tem as feiras de profissões, e eu sou chamado para divulgar a profissão economia, para mostrar mais uma opção, né, para esses jovens que chegam aí no terceiro ano do colegial, do ensino médio, né, hoje e não sabem qual profissão seguir, né? Tem várias profissões apresentadas a eles, e aí está o nosso papel de divulgar o papel do economista, da ciência econômica, que muitos têm uma noção que economia é matemática, mas a economia não é matemática. A economia é uma ciência humana e que aborda todas as outras ciências, aborda filosofia, aborda política, aborda meio ambiente, aborda administração, aborda direito, aborda todas as ciências praticamente. História do Brasil, história do mundo. Então, tudo isso faz com que o economista tenha um conhecimento geral e amplo para poder atuar na área e poder estudar, né, os movimentos sociais, como eu disse anteriormente, que a economia é um estudo da ciência da escassez, ou seja, temos as necessidades, porém recursos finitos. Então o Conselho ele está agindo dessa forma. Também o Conselho ele segue para regulamentar a lei, e compete a esses conselhos organizar e manter o registro profissional dos economistas, fiscalizar a profissão de economista, expedir as carteiras dos profissionais, impor penalidades previstas nas leis, né, caso haja algum equívoco ou dolo da parte de algum profissional, elaborar seu regimento interno e exame da aprovação pelo CONFECOM, que é o Conselho Federal, e ainda realizar atividades, né, elaboradas pelo CONFECOM no sentido da disseminação técnica e econômica dos diversos setores da economia, promovendo estudos, campanhas em prol da racionalização econômica do país. Nós temos, por exemplo, grandes institutos que utilizam-se da economia, o IBGE, a FIP. Então são todos organizações que cuidam de indicadores, que é o papel do economista. E também na Bolsa de Valores, né? Os home breakers, né? Isso, obrigado, Daniel. Os home breakers, eles são economistas, porque eles também têm que estar atento à variação das ações, né? Hoje, com o mercado globalizado, as empresas de sociedade anônima, de capital aberto, estão cada vez mais lançando as suas ações no mercado para se capitalizar, e há um papel fundamental do economista aí também nesse setor, né, agindo na microeconomia. Também arrecadar as multas, anuidades e taxas que existem no Conselho, organizar e desenvolver cursos, palestras, seminários, discussões a respeito de ética profissional, e demonstrar aos futuros economistas qual é a área de atuação deles, como eu já citei há pouco. E aí então são inerentes, né, ao profissional economista assessoria e consultoria e pesquisa econômico-financeira, estudo do mercado e da viabilidade econômica financeira, estudo e análise do mercado financeiro e de capitais e derivativos, que é a questão aí da Bolsa de Valores, produção e análise de informações estatísticas de natureza econômica financeira, incluindo contas nacionais e índices de preço. Então, o profissional economista é um profissional que ele pode agir em vários setores. O próprio Ministério da Saúde hoje criou lá o Economia e Saúde, a qual os economistas estão agindo, né, nessa área. Eu mesmo, por exemplo, fui o primeiro economista a me formar na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, como mestre em saúde coletiva, a qual a minha
tese foi a questão dos recursos financeiros na elaboração e no controle da gestão financeira dos municípios. Então é um assunto muito abrangente. Sou professor também, trabalho aqui no município de Jaú também, na Secretaria de Economia e Finanças, e também fui, né, consultor, né, de organizações de saúde aqui do município. Então tem uma gama muito grande que o profissional hoje pode estar agregando ao seu currículo e sendo produtivo e crescendo profissionalmente e sendo um profissional de sucesso. Muito bem, eu falei então com o economista Lúcio José Fiorelli, que trouxe então este tema que é um tanto complexo, né, Lúcio? Mas tem várias frentes, todas as nossas relações sociais estão envolvidas com a economia e também é importante aí as pessoas terem essa noção, né, para gerenciar seus orçamentos, a economia doméstica também, exatamente, né? Então todos esses assuntos são de suma importância. Infelizmente nosso tempo já está se esgotando, mas com certeza nós abordaremos esse assunto novamente em outros programas, em outras matérias jornalísticas produzidas aqui pela TV Câmara, e agradeço a sua presença, Lúcio. Muito obrigado. Bom, Danilo, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Nosso tempo foi curto, né? Espero ter me expressado com clareza e didática para que os telespectadores possam ter entendido um pouco sobre economia. E queria aproveitar a deixa, né, se você me permite, falar aos nossos ouvintes que, se quiserem saber mais sobre o assunto, acessar o site do Corecon, que é www.corecon.org.br. Lá ele vai ter acesso ao site, lá existem várias entrevistas, vários textos, filmes, todos dedicados à ciência econômica, e é um grande esclarecedor desse assunto tão eminente hoje. E também aproveitar para convidá-los para também acessar no YouTube o canal do meu colega Reinaldo Cafeu, economista de Bauru, a qual ele tem um programa que se chama Planeta Economia. E quem acessar e clicar lá como querer receber informações, né, ele todo dia posta um filminho de 5 minutos, a qual ele explana algum plano, né, alguma proposta econômica, como orçamento familiar, como inflação, desemprego. Então, em 5, 10 minutinhos, ele faz uma explanação lá e demonstra, né, o conhecimento que ele tem. Foi meu professor também de faculdade. Um grande abraço a você, Cafeu, também. E aproveito para convidá-los. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Lúcio, nós agradecemos a sua presença. Fica então aí a dica, tanto para quem quer saber mais sobre economia aí do nosso cotidiano, e também aos estudantes, aos futuros também estudantes que podem cursar economia. Então fica aí essas duas dicas do nosso convidado, o Lúcio José Fiorelli, economista aqui da cidade de Jaú. E nós agradecemos a sua audiência mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E nós nos encontramos então aí no decorrer da programação. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!